Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Momento Esportivo. 12 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Nesse bloco, nós vamos dedicar ao Leonardo Alckmin. Esse a galera não conhece. Agora, Léo Guariba, lá de Brasília de Minas, zagueiraço, jogou muito, jogou aqui no Ateneu. E é para lá que nós vamos agora, para Brasília de Minas, para ele contar a cidade de muitos craques. Fala aí, Léo, conta aí, garoto. Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Gonçalves Alckmin, mais conhecido como Léo Guariba. Sou natural de Brasília de Minas. Estou aqui para contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória no futebol regional e também em Montes Claros. Agradecendo aí a oportunidade de estar participando aí desse programa incrível que é o Momento Esportivo. Então, sobre as categorias de base, quando eu comecei, foi em Brasília de Minas, em 1990, até 1994. Eu estive participando aí da categoria de base, nos times tradicionais da cidade de Brasília de Minas mesmo. Eu comecei no time chamado Atalaia, em 1990. E a partir de 1995 até 97 joguei nos juniores, já era a categoria acima, categoria de base dos juniores. E ambas as categorias, tanto no infantil, tanto nos juniores, fui campeão nos juniores por 2 vezes e no infantil por 3 vezes. Em 97 até 2000, eu estive presente na categoria adulto, amador. E fui campeão também por 3 vezes, pelo Vila Nova e bicampeão pelo Imperial. E nessa trajetória, pude também conhecer vários outros jogadores aí da cidade de Montes Claros, que esteve participando conosco aqui de um campeonato amador no ano de 2000. Eu posso até citar os nomes aí, que são ícones aí na cidade de Montes Claros no futebol, que é o Israel, o Keninho, também o Juninho Muxibinha, o André, o Aquino, que é o centroavante, jogava muito o Aquino. Inclusive, nós jogamos até com um adversário chamado do time aqui também chamado Juventus, que tinha outros jogadores aí de Montes Claros, como o Spock, o Budoguinho, o Preguinho, Cebolinha, o Nildão, Saruê, então assim, o Douglas, o goleiro, era uma seleção. Então, fomos campeões em cima deles em 2000, de vez em quando encontro o Douglas, encontro o Cuica, encontro o pessoal aí também que já jogou aqui em Brasilinha e jogou na época, o Israel. A gente relembra essa final de campeonato que a gente foi campeão em 2000. E nisso tive o prazer de ir para Montes Claros, em Montes Claros joguei pelo Sub-20 do time do Tiradentes, também joguei em Montes Claros, do grande treinador aí, um cara fora de série aí, que é o Van Dijk, Então foi bem bacana jogar no Tiradentes, e também fui para o profissional do Ateneu, E lá eu encontrei o Jader e o Israel, que também esteve conosco lá no campeonato amador. E joguei 2 temporadas aí no Ateneu, 2001 e 2002. E após ficar 2 temporadas, não prossegui, joguei alguns campeonatos vaziano, aí, pelo Vila Luísa, pelo Boca Júnior do Renascença. Joguei alguns campeonatos de faculdades, universidades, que eu sou também um profissional da educação física, sou formado em educação física. E joguei alguns jogos também, jogos da saúde, bem bacana. Então, assim, minha trajetória, desde quando comecei de 1990 até 2005, mais ou menos, foram 15 anos de alto nível. E participei de vários campeonatos, em Brasília de Minas e região. Inclusive participei também no campeonato de juniores em Montes Claros, pelo Tiradentes, do nosso amigo treinador, que era o Van Dijk, uma pessoa ímpar, uma pessoa de boa índole.
uma pessoa muito bacana, uma pessoa que tem muito respeito. E então até chegar aí, foi entre 1990 e 1997, então essa trajetória aí na base. Um evento que mais me empolgou, claro, eu acho que foi com certeza, né, jogar o Campeonato Mineiro. É um momento ímpar, é diferente, né? Se você se profissionalizar e ter essa experiência de estar trocando experiências com outras pessoas, outros jogadores, né? Estar ali presente, defendendo a camisa de um time profissionalmente, para mim, o Ateneu foi uma experiência muito válida, e muito bacana. Sobre Montes Claros ter um time profissional na primeira divisão. Vou comentar aqui, vou expor meu ponto de vista, né? Minha opinião em relação a essa questão. Eu acredito que o futebol de Montes Claros tem tudo para ter um time na primeira divisão. O que falta são investimentos, são interesses, né? Mais interesses do poder público, né? Mais incentivos para nossa garotada, os jovens, né? Na categoria de base, para que Montes Claros possa colher frutos, né? Tanto jogadores, né, com bons desempenhos, tanto como pessoa também. Eu acredito que uma coisa leva a outra, né? Então o futebol de Montes Claros já teve, né, seu auge também aí com o Ateneu, com o Cassimiro, muitos anos atrás, né? O Montes Claros, né, que teve o acesso, né, jogou a primeira divisão. Teve o próprio Ateneu, né, que jogou o módulo 2, né, foi campeão. Então eu acredito que para que haja mudança, os interesses eles têm que estar voltados, né, a ajudar o esporte. Então Montes Claros, acredito que tem essa deficiência em relação à parte esportiva hoje em dia. Mas a gente tem que ter fé, né? Acreditar que o poder público possa mudar e possa vir ajudar, né? Para que Montes Claros volte aí no cenário aí, a Série A aí do Campeonato Mineiro, né? Mas aguardar e torcer para que tudo aconteça de uma forma bacana. Sobre as Olimpíadas Operárias, GIME, as universitárias, né? Campeonatos universitários. Então, sim, é uma pena, né, ter acabado, porque revelava bastante jogadores, né, bastante atletas com potencial, né, bem acima. E infelizmente acabaram, né? Mas acredito que Montes Claros possa sim montar um projeto, ser desenvolvido um projeto, né, pelo poder público, que o poder público possa ajudar, o interesse seja maior. Mas é uma pena que esses campeonatos aí tenham acabado, né, que revelava bastante atletas, que eu falo não só no futebol, mas em todas as modalidades, né? Inclusive o GIME, o campeonato universitário, né? Que inclusive nós já jogamos, né? Quando eu estudava pela FUNORTE, nós tínhamos lá um time fortíssimo, né? Tinha o Candango, tinha o Herbert Arley, tinha o Magal, tinha o Mamá, né? A gente chamava de o Murilo, né? O Mumu, desculpa, o Mumu, Murilo muito bom. Tinha o Thiago Winders, que é um lateral esquerdo, excepcional. Nós tínhamos o goleiro Enio, né? Então a gente tinha uma verdadeira seleção. Tinha o Gustavo,
Então a gente tinha uma verdadeira seleção na FUNORTE. E a última vez que a gente disputou o campeonato universitário, nós saímos na semifinal para o time, para a Universidade Federal de Juiz de Fora, se não me lembro, ou foi para a UniBH. Acho que foi para a UniBH, os caras jogavam na categoria de base dos times lá em Belo Horizonte, isso mesmo. Do Galo, do América, do Cruzeiro, os universitários. Era que a gente perdeu por 3-2, se não me engano. Mas essa foi uma época de ouro, foi uma época boa. Mas espero que o poder público possa rever tudo isso, e retornar com esses campeonatos, que é muito importante. Um fato que me marcou, uma conquista, para mim foi a conquista do Campeonato Amador de 2000, onde Brasília de Minas recebia em seus times jogadores renomados de toda a região, tanto de Montes Claros, São Francisco, Januária. Então fizemos lá 2 times que chegaram à final com os jogadores de Montes Claros, que é o Imperial e o Juventus. O Israel, o Jade, o Kenin, o Aquino, o Juninho Mushiba, o André, fizeram parte do time que eu joguei com a Imperial. E o time do Juventus tinha outros renomes aí de Montes Claros que jogavam muito, que era o Cebolinha, o Doguinho, tinha o Spock, tinha Saruê, tinha o Nilson, o Toninho, entre outros. Então me marcou muito e foi essa conquista, nós vencemos o time do Juventus, nos sagramos campeões, no ano de 2000, contra praticamente a seleção, que era o time de Juventus, onde era mescla do time de Montes Claros, com o time de Brasília de Minas, jogadores de Brasília de Minas, de Montes Claros. Então, essa aí foi uma que me marcou muito, e também a conquista que me marcou, apesar de ter sido campeões em outros torneios, em outros campeonatos, mas esse aí foi o que me mais marcou. Foi o título de 2000, pelo Imperial, Campeonato Amador de Brasília de Minas. Pessoal, estive no Ateneu nos anos de 2000 e 2001, me profissionalizei em 2000, pela Federação Mineira de Futebol. Joguei por 2 anos o Campeonato Mineiro. Não tive êxito em continuar como jogador profissional, porque eu tive que optar a trabalhar e a estudar. Eram tempos difíceis, tanto para o clube, tanto para o futebol. Então, todo atleta ele tem o sonho de se tornar um atleta de alto rendimento e jogar em times de renomes brasileiros, até mesmo na Europa, Na Europa. Em relação ao time ideal, é muito difícil estar montando apenas um time. Joguei com bons, excelentes jogadores, Na época, eu costumo falar que é a época de ouro, Então, assim, o futebol antigamente era um futebol bem jogado, um futebol de disciplina, todos disciplinados, a ponto de fazer tudo que o técnico pedia, E é difícil. Então, eu poderia citar aqui N jogadores, muito bons, excelentes jogadores. Mas vou ficar devendo essa, vai ficar aí em cima do muro. Mas dá para fazer mais de um time que com certeza disputaria a primeira divisão tranquilamente do Mineiro. Mas vou ficar devendo essa aí. Todos nós temos o sonho de ser jogador profissional, E em relação a prosseguir, então hoje é muito difícil, Tanto hoje e antigamente também, o futebol profissional
um futebol bem mais jogado, era um futebol mais técnico. Então, as oportunidades, elas apareciam, e se você não agarrasse, poderia ser a última. E em relação a ser a última, eu tive uma chance de jogar em outro estado. Eu lembro que em 2002, isso mesmo, 2002, a gente estava fazendo um campeonato mineiro, né, bem pra caramba, estávamos liderando a nossa chave, o técnico era o Jesus Passos, e um belo jogo a gente jogando aqui contra o, se não me engano, não sei se foi o Valério Doce, a gente ganhou de 1-0, né, nós ganhamos dele aqui de 1-0, tinha um empresário, um olheiro, e o cara, né, chegou até o presidente, que na época era o, se não me engano, o Luiz Henrique, e acabou que chegou até mim o interesse de estar me levando para o Botafogo do Rio de Janeiro. E era eu e o outro zagueiro, né? A gente fez uma partidaça e a gente acabou, né, sobressaindo no jogo. E perguntei na época, né, nosso amigo Altivo jogava, perguntei se conhecia, né, essa pessoa, ele falou que não conhecia, perguntei os demais jogadores mais experientes, e acabou que eu não, por medo, né, de sair, né, ir para outra cidade, né, ainda mais sozinho, aí eu optei a não ir. Poderia ser que, né, pudesse estar certo ou não, né, mas é uma coisa que hoje eu me arrependo, né, de não ter feito no futebol, né? E tive outras propostas também em relação a sair, né, para jogar no Tupi de Juiz de Fora, Social Coronel Fabriciano, e não consegui, não deu certo. Mas a minha passagem pelo profissional foi muito boa, né, jogar no Ateneu foi um aprendizado, né, na minha vida, né, futebolística. Mas eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade de ter jogado, né, e me agraciou aí com muitos anos aí jogando em alto nível. Pessoal, quero agradecer aqui meu amigo Rupão, bom aí do Momento Esportivo, pela oportunidade de estar contando um pouquinho aqui da minha trajetória e da minha história no futebol. Quero agradecer também ao meu amigo Sargento Romilson, que é um amigão que eu fiz aí na época do futebol, também na vida. E agradecer também um colega, um amigo, também parceiraço de futebol aí, que esteve presente também na minha trajetória, no futebol, tanto nos juniores, tanto no futebol amador, nas categorias de base, também no futebol amador, em Brasília de Minas. Meu amigo Vander Chumbinho, é um cara ímpar, é um cara bem bacana. E agradecer a todos, espero que todos tenham gostado. Um abraço no coração de todo mundo. Mais um craque também, né, galera? Show de bola, viu, Léo? Muito obrigado. Também obrigado à indicação aí do Sargento Romilson, também do Zelão. Galera toda. Vamos para o intervalo? Mas antes disso, você vai conferir aí no YouTube. Entra aí e faça sua inscrição. Momento Esportivo 20, tudo junto. O 20 numeral 20. E você fica sabendo de tudo que acontece. Já já a gente volta. Momento Esportivo, 12 anos no ar.